Olá, eu estou trazendo aqui para vocês uma série de vídeos que eu vou traduzir como campo psiquântico, que é um tema que eu vou abordar nessa sequência de vídeos e gostaria de partilhar com vocês. Nós estamos no canal Medita Quântica e para a gente já entrar no entendimento, eu vou compartilhar esse material aqui na tela para que vocês possam entender o que exatamente nós estamos chamando de medida quântica e desse termo usado, campo psiquântico. O canal Medita Quântica é um canal que busca associar dois temas bastante polêmicos e às vezes bastante distantes um do outro, que é a espiritualidade com ciência. E aí a gente pode pensar nesse aspecto em que é possível que nós possamos entender a espiritualidade também associado a conceitos e temas que estão relacionados à ciência. Meu nome é Flávio Macedo Cunha, sou formado em engenharia elétrica, em filosofia, mestre em educação tecnológica, mas as áreas complementares que me possibilitam estar nesse vídeo são essas, que estão colocadas aqui: o budismo, o interesse pela física quântica e a neurociência, pelo menos é o que eu pretendo trazer no momento, a partir desse vídeo e dos outros que estarão sendo publicados nessa sequência. Então, a Medita Quântica busca um diálogo entre a ciência e a espiritualidade. Lembrando que a ciência sem a espiritualidade pode nos levar à perda do sentido da vida, e a espiritualidade sem ciência corre o risco de cairmos em dogmatismos e perda da racionalidade. Então, nesse canal, nós buscaremos, na medida que for possível, que estiver ao nosso alcance, trazer essa discussão integrando essas duas grandes áreas do conhecimento humano. E o nosso estudo que inicia nesse momento, que deve seguir por uma sequência de vídeos, é esse termo que eu uso, C-psique, que é campo psiquântico. Eu relutei muito em trazer o termo quântico, porque muitas vezes existe um certo abuso dessa linguagem, no sentido de tudo vira quântico. Então, tem muita crítica nas diversas visões que se colocam, muita crítica de usar o termo quântico servindo para tudo que se aplica. Mas eu gostaria de trazer, porque a possibilidade de entender o campo psi de forma mais ampla e mais fundamentada requer uma analogia com a física quântica, se não mesmo nos termos que o próprio princípio, os próprios princípios, né, os próprios fundamentos da física quântica nos permitem é, entender esse termo. Ao longo do tempo, nós estaremos, então, entendendo o que significa esse campo psiquântico. Ao longo do tempo, não só nesse vídeo hoje, mas ao longo de diversos vídeos. Então, eu vou pedir a vocês um pouco de, de paciência, de, de compreensão, para que esse termo ele possa ser estudado e compreendido de uma forma mais ampla. Em princípio, já tentando trazer uma tradução dessa terminologia, o campo psiquântico corresponde a um estudo que propõe compreender a natureza como um aspecto manifesto da mente. E aqui, usando o asterisco, a mente é uma visão monista que vem da ideia de que nós vivemos num universo onde o princípio fundamental é uma mente cósmica, uma mente infinita, e eu vou trazer isso principalmente no vídeo do que trabalha os pressupostos metafísicos
que abordam, que permitem, nos permite abordar e entender esse conceito. Aí, então, a visão monista que ampara esse aspecto, né, que a gente fala que tudo consiste numa mente, a gente chama de noolismo. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui nesse vídeo sobre esse aspecto. Então, esse estudo propõe compreender a natureza, repetindo aqui, como um aspecto manifesto da mente. Ou seja, a mente que consiste em uma dimensão física, que é o mundo físico de matéria e energia, e a dimensão psíquica. E essas duas dimensões são interdependentes e complementares. E, logicamente, nosso estudo, então, vai cair numa perspectiva ontológica, ou seja, entender o ser que está colocado aqui. O campo psiquântico então, já iniciando nessa linguagem, é o lugar da existência do ser. O lugar aqui não é um lugar físico, né? É o espaço onde nós podemos dizer que nós existimos. E, nesse aspecto, nós podemos ver nesse triângulo desenhado que o campo psiquântico é um aspecto maior, mais abrangente, e assim como também nós temos o campo psiquismo, nós temos também o campo phi, que é o campo de matéria e energia, que é o campo da matéria que nós lidamos normalmente, que é a nossa experiência mais imediata. Mas aqui tem uma questão que, falar em experiência, é uma questão que eu acho que precisa já ser entendida desde o início, que é a nossa existência. Nós falamos que nós existimos no mundo, a nossa existência, que consiste na nossa experiência psicológica. O que que significa essa experiência psicológica? São as nossas sensações diversas, porque é a partir das sensações que nós nos conectamos ao mundo. Também os nossos sentimentos, as emoções, os pensamentos, as ideias, os insights, todo esse conjunto de elementos psicológicos, psíquicos, melhor falando, eles compõem o que a gente chama de uma experiência psi. Essa experiência, no entanto, já vamos fazer a primeira afirmação como ponto de partida, né? Mas uma afirmação propositiva, não é dogmática, mas é como ponto de partida. Essa experiência não acontece no mundo físico. Então, a nossa existência como experiência psi, ela se desenvolve essencialmente no campo do psiquismo. Como nós podemos, então, entender que tudo que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, nesse vídeo, né, refletindo, colocando essas ideias, refletindo sobre essas ideias, debatendo, aceitando ou não, contestando ou não, tudo que se coloca aqui se resume em questões que não estão, que são possibilitadas, vamos dizer assim, pela existência desse campo psi. Não é o campo físico que desenvolve, que nos permite desenvolver esse aspecto. Então, repetindo, a experiência psi não acontece no mundo físico. A nossa existência, quando nós falamos que nós existimos, então nós temos uma experiência dessa existência, depois nós vamos ver a diferença entre experiência e vivência, mas agora, por aqui, nós vamos ficar na experiência. Ela se desenvolve devido ao campo do psiquismo ou simplesmente campo psíquico. Já tentando, então, qualificar um pouco essas questões, os fundamentos para uma proposta da existência de um campo psiquântico é, estão colocadas aqui, serão tratadas, né, ao longo desses vídeos, a partir desses conceitos e esses referenciais. Do ponto de vista conceitual, nós vamos usar a terminologia campo, que é já tem sido utilizada hoje em algumas referências, e a própria física quântica. Aqui eu vou trabalhar um pouco com Hubert Sheldrake e Lynn McTaggart, dentre outros. O nosso pressuposto básico é o panpsiquismo. Pan aqui é com N mesmo, pan de tudo, tudo tem psiquismo. Então, psiquismo não é
uma área reservada ao ser humano, nem assim, nem apenas aos animais superiores, mas toda a natureza é revestida de psiquismo, em graus diferenciados, claro, bastante diferenciados, mas o germe fundamental desse psiquismo, ele já existe em todos os aspectos da natureza e da matéria-energia. Depois nós vamos ter um vídeo específico sobre panpsiquismo para que isso possa ser entendido e, e que vai nos ajudar a fundamentar a ideia de campo psiquântico. Os dados de pesquisa que nos permitem estudar, fundamentar, trazer essas questões que nós vamos colocar aqui, eu vou trazer principalmente exemplos de experiência de quase morte, relatos, experiência fora do corpo, relatos mediúnicos e a própria meditação. Aqui, então, nós teremos uma, uma sequência de dados, informações que nos permitirão entender de forma mais precisa qual que é a vantagem da gente começar agora a perceber a natureza, não só a partir do mundo físico, do campo físico de matéria e energia, mas também desse campo psíquico. E vamos trazer algumas questões que já estão bem colocadas hoje pela neurociência, é, com relação à questão mente-cérebro. Mas essa questão está envolvida numa polêmica não resolvida e que a gente também não pretende resolver, não tem a pretensão de resolver, mas apenas trazer mais elementos para essa discussão, que é o problema não resolvido da consciência, que é a consciência, e qualia. Então, nós vamos passar por todos esses aspectos ao longo desses nossos encontros, e daí o campo psíquico como sendo uma referência para um estudo mais profundo, que nos permita entender a nossa situação, a nossa condição, no mundo, a nossa existência no mundo. Os fundamentos, então, para a proposta do campo psicóantico, eu vou colocar aqui 5 fundamentos, mas eu não vou entrar em detalhe nesse, nesse vídeo. Não temos tempo para isso, pretendo fazer vídeo ou vários outros vídeos que irão complementando. Então, aqui funciona como uma espécie de um índice de um texto que nos possibilita ir aprofundando aos poucos, mas eu coloco 5 fundamentos. Se alguma coisa não ficar clara, e provavelmente devem surgir muitas dúvidas, é natural, nós estaremos em outras oportunidades podendo aprofundar. Primeiro fundamento: tudo o que existe manifesto, seja no mundo físico ou no mundo psíquico, é proveniente de uma mente que se encontra além do espaço-tempo. Esse fundamento ou esse pressuposto metafísico nós chamamos de noolismo, que vem de nous, do grego, que é um princípio que fundamenta tudo o que existe, um princípio além da matéria e energia, um princípio cósmico inteligente, como alguns colocam. Alguns chamam de mentalismo. Eu prefiro usar o termo noolismo, porque ele acaba abrangendo mais o conceito grego de nous. Segundo, o tempo, assim como o espaço, é uma criação da mente humana. Então, veja bem, o tempo é uma criação da mente e serve para acomodar os processos que caracterizam a essência de tudo que é manifesto. Nós usaremos o termo aqui PET, que é processo espaço-tempo, ou seja, onde a realidade manifesta na forma de matéria e energia. Então, essa realidade manifesta, ela vai nos trazer a sensação de que tudo que acontece aqui agora é a única realidade que temos. Mas nós vamos ver que nós lidamos o tempo todo com processos. São a mudança contínua, a transitoriedade que nos leva à ideia de tempo. E o conceito de processo espaço-tempo vai requerer o seu antecessor mais amplo, que é aquilo que está além do espaço-tempo.
O terceiro ponto é: tudo na natureza possui algum grau de psiquismo. Daí o termo panpsiquismo, eu já disse antes. Quarto, a consciência é uma propriedade potencial da mente e pode ser acessada em diversos níveis, porém depende do grau de psiquismo do ser. Então, a consciência aqui, a terminologia que nós vamos usar de consciência, é uma propriedade da mente. Dentro dessa linguagem, dessa área que envolve a filosofia, a psicologia, a neurociência, o termo consciência, mente, eles são usados de maneiras um pouco indistintas. Mas aqui é bom deixar bem claro: mente é a estrutura geral do universo e do ser, e consciência aqui é usado como uma propriedade da mente, porque aí facilita a nossa linguagem e evita algumas confusões que acabam aparecendo nessas discussões. E quinto princípio, fundamento, o psiquismo é um princípio irredutível da natureza. Encontra-se além da dimensão espaço-tempo e constitui a essência do campo psiquântico. Então, o psiquismo não é um produto do cérebro. O psiquismo é um princípio irredutível da natureza. Esses cinco conceitos serão tratados ao longo do tempo e constituem a base daquilo que nós estamos buscando discutir aqui. O próximo vídeo, e esse vídeo, na verdade, já está divulgado no canal Medita Quântica, é esse vídeo, Pressupostos Metafísicos, mas só para relembrar aqui, para quem já viu ou para quem não viu, ele vai tratar dessa visão do fisicalismo versus o nolismo. E para a gente não ficar muito no vazio com relação a isso, eu vou deixar aqui o último slide que dá uma explicação do que é isso. Mas é fundamental que você chegue lá no vídeo chamado Pressupostos Metafísicos para que você entenda exatamente, né, o que nós estamos chamando de fisicalismo, de noolismo, e quais são os pressupostos, né, que fundamentam a base de discussão ou a base de conhecimento que nós trazemos. Mas, simplificando, né, o sufixo ismo do grego designa conceitos de uma ordem geral. Né? Exemplo, a gente fala de cristianismo, budismo, presidencialismo, etc. Tem muito ismo por aí. Né? São conceitos de ordem geral. Fisicalismo, de física, e noolismo, de nous. O fisicalismo é o conceito que considera que os diversos aspectos da realidade, inclusive os aspectos psíquicos, tem, em última análise, uma fundamentação física, ou seja, tudo é físico. O mundo físico é a base de tudo que existe. Tudo pode ser explicado com base na física, inclusive o psiquismo. Essa é a visão mais preponderante hoje na linha científica, na neurociência, e é resultado de um processo natural que evoluiu com a ciência moderna. Eu diria que a maior parte da ciência hoje, principalmente quando discute mente, consciência, mente-cérebro ou algo aproximado, tem uma visão fisicalista, que é o que está colocado aí. O mundo físico é a base de tudo que existe. Então, tudo pode ser explicado com base na física. O noolismo é uma visão alternativa, ela é diferente, pode ser também entendido por alguns como mentalismo. É um conceito que parte do princípio de que a realidade, tanto no nível físico quanto psíquica, tem sua fundamentação na mente, que nós às vezes vamos chamar de uma inteligência cósmica, ou nous, conforme eu já falei do grego. A mente é o fundamento de tudo que existe, da matéria aos estados psíquicos. Então, se no fisicalismo o mundo físico é a base de tudo, no noolismo a mente é o fundamento de tudo.
inclusive da matéria e dos estados psíquicos. Bom, nós vamos parando por aqui. Nós vamos ter a oportunidade de levar essa discussão, bem, bem aprofundada, espero, e o convite para que a gente vá seguindo esses vídeos e podendo entender essa proposta, que é uma proposta diferenciada em relação ao que tem sido colocado. Uma proposta para ser discutida, para ser avaliada, não é uma verdade final. Não é uma verdade que está aí colocada, mas é uma proposta para ser avaliada e entendida. E espero que a gente possa ter uma longa caminhada a partir disso aí, desse, desse material que nós vamos trazendo aos poucos. Até mais, obrigado.